Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, versículos 18 e 19. Assim está escrito: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E encontramos esse texto, o ensinamento de Jesus para o seu povo, afirmando que no mundo eles encontrariam uma situação oposta àquela de quem se propõe viver e servir a Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro que, se o mundo nos aborrece, nós precisamos ter a ciência de que, primeiro do que a nós, ele aborreceu a Jesus. Por que é que o mundo aborreceu a Jesus? Porque a Escritura nos afirma que o mundo jaz no maligno. Jesus, quando veio, ele veio para salvar as almas dos homens que estavam condenados por este mundo, perturbados, desgarrados e errantes, e Jesus veio no objetivo de salvar, libertar e transformar, tirá-los do poder do mundo e de Satanás. O próprio apóstolo João deixou registrado que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é do mundo, não é do Pai, não é de Deus, portanto, não é de quem serve a Deus. E ele afirma dizendo: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dentro desse texto, vamos falar sobre perigos que ameaçam a igreja, principalmente no relacionamento dela com o mundo. A maneira como este mundo age e procura persuadir, é preciso ter cuidado e vigilância, porque isso pode representar um sério perigo ameaçando a igreja que foi edificada por Jesus. A igreja não tem nada de parentesco com o mundo. No entanto, ela é uma obra edificada por Jesus, propagadora do reino de Deus, anunciadora do evangelho da salvação através de Jesus Cristo, para que as pessoas salvas e libertas por Jesus sejam também libertas do mundo, do poder do mundo, do pecado, dos seus atrativos e das suas ofertas, e que possam então entender o propósito de Deus na salvação e, uma vez libertos do mundo e do pecado, viver para servir e agradar a Deus. Então, quando a pessoa tem esta consciência de que vem a Cristo e é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e entende que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, conforme o próprio profeta João Batista anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelo pecado, pelas trevas, pelo príncipe da potestade do ar. Jesus veio para libertar. Ele veio ao mundo para salvar as pessoas que estavam aprisionadas a este mundo decadente. E no ensino que Jesus deu aos seus discípulos, ele disse o seguinte: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Ora, se o mundo aborreceu a Cristo, os que servem a Cristo, a tendência é que também eles serão aborrecidos pelo mundo. Então o que Jesus diz é: se vós
fosseis do mundo. O mundo amaria o que era seu, não tinha problema nenhum. Mas porque não sois do mundo, porque nós não somos mais do mundo. O próprio Jesus disse: antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, a causa de sermos aborrecidos, perseguidos, ameaçados e mortos é porque o mundo nos aborrece. E por que é que o mundo nos aborrece? Porque nós não fazemos mais parte deste mundo que jaz no maligno. Este mundo que é dominado pelo diabo, que é o príncipe das trevas, é o Deus deste século. E a Escritura afirma que ele cegou o entendimento dos homens para que neles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, estando agora no mundo, no entanto, não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não fazemos parte mais daquele mundo que outrora dominava a nossa vida. Porque libertos por Jesus, nós agora fomos tirados do mundo para viver e servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E por Jesus, nós devemos viver desta forma. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, aflição, perseguição, aborrecimento, ameaça, toda sorte de dificuldades se apresenta ao cristão, a quem serve a Cristo, porque ele agora não tem mais elos de ligação com este mundo. Agora, nós observamos que a palavra de Deus sempre nos adverte sobre os perigos que ameaçam a igreja. E dentre estes perigos está o mundo. O mundo com a sua conjuntura, o mundo com os seus acessórios, com as suas oferendas, os seus atrativos. Este mundo procura de maneira sorrateira persuadir e enganar também aqueles que servem a Cristo. E por isso nós vamos meditar sobre perigos que ameaçam a igreja, especificamente relacionados com o mundo, no relacionamento da igreja com o mundo. A igreja não é do mundo, a igreja é de Jesus. É um organismo espiritual, vivo, que está atuante no mundo como propagadora do evangelho da salvação, mas que ela, agora no mundo, é considerada como peregrino, estrangeiro aqui. Portanto, quais são os perigos que ameaçam a igreja? Bem, o primeiro dos perigos que nós podemos falar que ameaça a igreja é a igreja deixar-se ser amada pelo mundo. Quando o mundo passa a amar a igreja, significa que esta igreja, ou seja, este povo que se deixou amar pelo mundo, eles perderam a sua essência, perderam a sua razão de ser. Porque quando a igreja é amada pelo mundo, ela perdeu a sua essência. E esse é um grave perigo, que quando ela passa a ser amada pelo mundo, ela deixa-se levar por este mundo. O próprio Jesus disse: ai de vós, quando os homens disserem bem de vós. Porque o correto é que, quanto mais a igreja está identificada com Cristo, mais ela será aborrecida e odiada e perseguida pelo mundo. À medida em que ela está sendo amada e paparicada pelo mundo, revela que esta igreja está comprometida e contaminada com o mundo de trevas e de pecado, e que, portanto, já não faz nenhuma diferença no mundo. Então, o primeiro perigo é a igreja ser amada pelo mundo. O mundo amar a igreja, referendar a igreja.
Isso, quando o mundo faz isto, significa que aquele grupo de pessoas, chamado de igreja, eles deixaram-se ser conquistados pelo mundo, o amor do mundo. Então passaram a ser amados pelo mundo e são desejados por ele. O segundo perigo que ameaça a igreja é ela se conformar com o mundo, ela aceitar a forma imposta pelo mundo. E é por esta razão que muitas igrejas têm sido silenciadas. Elas já não confrontam mais o mundo. Por quê? Porque elas estão conformadas com o mundo. O mundo se tornou algo prazeroso para esta igreja e, portanto, ela está conformada com este mundo. Mas nós precisamos, à luz do que diz a palavra de Deus, estarmos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós. Porque a amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus. Então, ser amada pelo mundo é um grave perigo. Conformar-se com o mundo é outro grave perigo que a igreja enfrenta quando ela se deixa levar, ela se adapta, ela se acomoda com este mundo. Então ela toma a forma do mundo. E a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma igreja nunca pode ser amada pelo mundo e nunca pode se conformar com o mundo. A igreja sempre está caminhando na contramão dos hábitos e da forma que o mundo quer aplicar na igreja. A igreja nunca se submete e se coloca à disposição para se conformar com este mundo. Este é um grave perigo. O terceiro perigo é não somente a igreja ser amada pelo mundo, conformar-se com o mundo e passar também a amar o mundo e as suas coisas. O próprio apóstolo João disse: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, à medida em que uma igreja passa a ser amante do mundo, ela está desvirtuada, ela está desviada do caminho estabelecido por Deus. Amar o mundo. E quantas agremiações religiosas nós encontramos que estão vivendo um amor profundo com este mundo. Amar o mundo é um dos perigos que tira toda a força, toda a autoridade da igreja, e ela não é mais relevante. Ela perde a sua essência, ela perde a sua razão de ser. Um quarto perigo que nós encontramos que ameaçam a igreja, este quarto perigo é ela aliar-se ao mundo, ela juntar-se ao mundo na prática de determinadas coisas que, à luz do que diz a palavra de Deus, não condiz com quem faz a pública profissão de fé de amar, servir unicamente a Deus. Aliar-se com o mundo significa fazer aliança com o mundo. E nenhuma aliança da igreja com o mundo será produtiva para a igreja. Por quê? Porque ela se deixará levar pelo poder do mundo. Quando a igreja alia-se ao mundo, ela perde as suas características e torna-se irreconhecível. E as coisas vão aprofundando. A própria Escritura nos afirma que um abismo chama outro abismo. Então, o primeiro ponto é ela ser amada, destacada, referendada pelo mundo. O segundo perigo é a igreja conformar-se com o mundo.
e aceitar o mundo como é. Terceiro perigo é a igreja amar ao mundo, declarar o seu amor, fazer aliança com o mundo. O quarto perigo é ela aliar-se com o mundo, juntar-se para trabalhar juntos, aliados, unidos, concordes, comprometidos. A igreja, quando alia-se ao mundo, ela deixou de ser o que Jesus prometeu para ela. Ela confundiu-se, ela corrompeu-se, ela se perdeu e está vendida ao mundo de trevas e de pecado. E não somente isso, uma vez que ela é amada pelo mundo, uma vez que ela se conforma com o mundo, uma vez que ela ama o mundo, uma vez que a igreja aliou-se com o mundo, ela torna-se parecida com o mundo. Por quê? Porque as características que a definiam se perderam. E agora novas características estão sendo aplicadas pelo mundo à igreja e ela está parecida com o mundo. Não há mais diferença entre a igreja e o mundo. Tudo é uma coisa só. Juntou-se, não tem mais a diferença. E a palavra de Deus diz que deve haver a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Uma vez que essa diferença não existe, porque a igreja agora está parecida com o mundo, olhando para ela, olhando para o mundo, não se vê diferença nenhuma, está tudo igual. Então, ela tornou-se parecida com o mundo. Não faz mais nenhum sentido. O sexto perigo que ameaça a igreja com relação ao mundo é que ela agora passa a imitar o mundo. E veja que a Escritura afirma que o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelas ações diabólicas de Satanás. O engano, a mentira, a corrupção, a imoralidade, a violência, o ódio. Todas estas coisas são práticas comuns do mundo. E quando a igreja passa a imitar o mundo, ela passa também a praticar estas mesmas coisas. E em quantos lugares está imperando a mentira, o engano, a corrupção, a violência, o adultério, a imoralidade, a corrupção, o engano, a falsidade, o ódio, a vingança. Isto prova que esta igreja, que deveria ser uma referência relevante de Deus na terra, deixou-se levar e está agora imitando as práticas do mundo. Então, tudo que o mundo pratica, aquela igreja que deixou-se levar por estes perigos, pratica a mesma coisa. Então, deixou de ser sal e deixou de ser luz. E por fim, o perigo que ameaça a igreja é o perigo dela deixar-se influenciar pelo mundo. Ou seja, o mundo passa agora a ditar a esta igreja como ela deve se portar, como ela deve promover o ensino, desde que não entre em conflito com os princípios do mundo. Então ela se tornou uma igreja vendida ao mundo. Por quê? Porque de tanto aproximar, de tanto deixar-se levar, tornou-se uma agência do mundo, com uma fachada de igreja, que na verdade o seu conteúdo, a sua atividade, nada tem em concordância com uma igreja fiel e verdadeira, à semelhança daquela que foi edificada por Jesus, cuja promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas uma igreja que
deixa-se ser amada pelo mundo, conforma-se com o mundo, ama o mundo, alia-se com o mundo, parece-se com o mundo, imita o mundo e deixa-se influenciar pelo mundo, esta não é a igreja de Jesus. E há muitas pessoas enganadas, pensando que esta aliança, esta aproximação, identificação e prática conjunta com o mundo está de acordo com a Escritura. Não está. O que Jesus disse foi: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, à medida em que o mundo ama a igreja, e que ela se conforma com o mundo, ama o mundo, alia-se ao mundo, parece com o mundo, imita o mundo, deixa influenciar-se o mundo, significa que ela é do mundo. Porque Jesus disse: mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Hoje, observamos, o mundo não aborrece a igreja. Por que será que ele não aborrece? Porque ela se uniu a ele, ela se juntou a ele. Esse é um perigo grave que ameaça a igreja na terra. É preciso ter cuidado, é preciso despertar, é preciso acordar antes que seja tarde, porque estes perigos levam à condenação, estes perigos levam a uma eternidade longe da presença de Deus. Nunca a igreja deveria deixar-se ser amada pelo mundo, conformar-se com o mundo, amar o mundo, aliar-se ao mundo, parecer-se com o mundo, imitar o mundo e deixar-se influenciar pelo mundo. A sua ação deveria ser aborrecida pelo mundo, inconformada com o mundo, não ter amor ao mundo, não estar aliada com o mundo, não parecer-se com o mundo, não imitar o mundo e nem se deixar influenciar por ele. Mas, infelizmente, é o que vemos atualmente. E antes que seja tarde, há necessidade de que se volte arrependido às práticas das primeiras obras e a um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo, de romper com este mundo, de deixar-se influenciar por ele, de não imitá-lo mais, de não parecer com o mundo, não aliar-se com ele, não amar, não se conformar, mas viver a realidade da palavra de Deus. Quando ela passar a viver, ela será perseguida, será ameaçada, será aborrecida, mas será guardada pelo Senhor, protegida por ele e abençoada pelo Senhor. Portanto, perigos que ameaçam a igreja, é preciso abrir os olhos e procurar o caminho do arrependimento enquanto é tempo. Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.